E a aula de hoje é para a gente fazer essa junção entre conjuntos e lógica de predicados. Então a gente viu ali set comprehension, até mesmo definição recursiva, usa lógica de predicados. E claro, né, a pertinência de conjunto é lógica de predicados. Mas e as outras operações, né? A gente lembra da escola que existe o está contido, a igualdade entre conjuntos. E vamos verificar aqui como seria isso usando lógica de predicados. Bom, vamos lembrar, esse primeiro aqui está falando de A está contido em B. Para quem lembra das aulas aí na escola, isso daqui é um diagrama de Venn. Esse conjunto de fora é o conjunto B, esse conjunto de dentro eu vou chamar de conjunto A. E A está contido em B se o conjunto A inteiro estiver dentro do conjunto B. Para quem não lembra muito disso, de diagrama de Venn, eu recomendo o livro do Rosen, tem bastante figurinha, assim, bastante exemplo, tá? Mas vamos entender, né? Lembra que o conjunto ele tem elementos lá dentro, vários elementos, tanto em A quanto em B. E como é que eu sei que A está contido em B? Bom, eu sei que A está contido em B se os elementos de A estiverem dentro dos elementos de B. Como é que eu transformo isso para a lógica de predicados? Dessa forma, A está contido em B se para todo x, para todos os elementos ali, se x pertence a A, então x pertence a B. Isso quer dizer que todos os elementos de A estão em B, isso quer dizer que A está contido em B. Uma igualdade de conjuntos, né? Para todo x, se o elemento pertence a A, então ele pertence a B, e se pertence a B, pertence a A também. Então todos os elementos que estão num estão no outro, estão no outro, estão no 1. Os conjuntos são iguais. Trabalhando um pouquinho com álgebra booleana, né, eu posso transformar essa biimplicação em duas implicações, e eu posso distribuir esse para todo aqui em cima desse e eu vou ficar com essa fórmula aqui dessa linha. E aí perceba que o que eu tenho é para todo x, x pertence a A implica x pertence a B. Bom, isso é a definição de estar contido. Então, no fundo, o que eu tenho é A está contido em B e B está contido em A. Ou seja, uma outra maneira de eu verificar essa igualdade, A é igual a B se A está contido em B e B está contido em A de volta. Esse símbolozinho aqui embaixo, pessoal, é chamado de subconjunto próprio. E aí percebam, né, que no está contido eu tenho esse igualzinho aqui embaixo, no subconjunto próprio eu não tenho. Ou seja, A está contido em B quer dizer que A é menor que B ou que A é igual a B. A está contido em B vai ser verdadeiro mesmo se A for igual a B. O subconjunto próprio, então, não tem a igualdade, ou seja, aqui eu tenho um exemplo de A subconjunto próprio de B. A está contido em B, só que A é menor de fato que B. Ou seja, A está contido em B e A é diferente de B. Antes de passar para a próxima matéria, vou deixar como tarefa para vocês como seria em lógica de predicado A não está contido em B. Tentem pensar um pouquinho, tentem fazer isso. E tem mais operações sobre conjuntos que a gente conhece, né? A união, a interseção. E aí, como a gente faz, por exemplo, a união entre dois conjuntos? Bom, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos x, tal que esse x pertence a A ou esse x pertence a B. Ou seja, se x pertence a A, entra na união, se x pertence a B, entra na união. Um exemplo seria eu fazer a união da minha turma de discreta com a minha turma de AEDs. Se você é meu aluno de discreta, você vai para essa turma. Se você é meu aluno de AEDs, você vai para esse conjunto, né? Para esse conjunto união. E a interseção B são os x's que pertencem a A e pertencem a B. A interseção das minhas turmas de discreta e AEDs são aqueles alunos que estão fazendo discreta e estão fazendo AEDs comigo ao mesmo tempo. Esse símbolozinho aqui é o complemento de um conjunto, é a negação, a inversa de um conjunto. E aí o exemplo clássico é esse daqui, onde eu tenho A no meio do meu universo. E aí eu negar A é pegar todo mundo de fora do universo de menos A. Como assim? Os elementos, então, x, que pertencem ao meu universo em questão, mas que não pertencem a A. Vamos pensar em exemplo de alunos de novo. Se A é o meu conjunto dos alunos matriculados em discreta, o complemento de A ou não A vão ser os alunos da UFOP, que seria o meu universo. Então, o complemento de A ou o meu não A seria os alunos que pertencem ao universo, por exemplo, da UFOP, e ao mesmo tempo não fazem discreta ou não pertencem a essa turma.
Então, é todo mundo da UFOP de menos o A. E por fim, né, vem o A menos B, em diagrama de Venn fica assim, e A menos B quando eu coloria o conjunto A, mas não coloria ninguém do conjunto B. Ou seja, todos os elementos de A vale, mas nenhum elemento de B vale, inclusive a interseção. Ou seja, valem os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Vamos ver um exemplo aqui embaixo, mas bem rapidinho, né? Se eu tenho o conjunto A, B e C, esses conjuntos aí, e o meu conjunto universo são os elementos de 1 até 7, a união B vai ser simplesmente 1, 2, 3, 4, 5. Verificar aqui pelo set comprehension é quem são os elementos que vão pertencer à união B. E aí eu venho aqui no meu universo e eu vou testar um por um. Por exemplo, o 1. Vamos ver se o 1 passa no teste. E eu chamo de teste esse predicado próprio da notação de set comprehension. Então vamos lá. 1. X pertence, esse 1 pertence a A ou esse 1 pertence a B? Verdadeiro. 1 pertence a A, verdadeiro. 2. 2 pertence a A, verdadeiro, ou 2 pertence a B, falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro. O 3 pertence a A, ou 3 pertence a B, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. 4, falso ou verdadeiro. 5, falso ou verdadeiro. E aí o 6 não pertence a A, falso, ou não pertence a B, falso também, falso, falso, falso. O mesmo acontece com o 7. Então perceba, eu tive verdadeiro para os 5 primeiros elementos e falso para os 2 últimos. Os elementos que vão pertencer ao conjunto união são os elementos que passaram no teste, ou seja, que deu verdadeiro ali no predicado. E a interseção é a mesma coisa, só que a interseção é um E. Então eu vou olhar nos meus elementos quais são aqueles que pertencem a A e pertencem a B. E o único que vai dar verdadeiro é o 3, porque a gente vê que o 3 pertence a A e o 3 pertence a B também. Vou deixar os demais exemplos para vocês fazerem, tá? Ou verificarem. Existem mais operações sobre conjuntos. Provavelmente esse conjunto potência é a primeira vez que vocês veem ele. Não sei. E aí em português o conjunto potência é o conjunto das partes ou o conjunto de todos os conjuntos de A. Como assim? O conjunto potência de A é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x está contido em A. E aí, pessoal, toma cuidado aqui com a notação e dá uma verificada. Quer dizer, primeiro, esse x está em maiúsculo. X está em maiúsculo quer dizer que esse x é um conjunto. Mais do que isso, eu tenho a operação aqui está contido. E a operação está contida é uma operação que é executada em cima de conjuntos. Então, tanto x quanto A são conjuntos. E se set comprehension é um conjunto disso, ou um conjunto de x's, a gente consegue verificar que o conjunto potência de A é um conjunto de conjunto. Conjunto de conjunto a gente chama de família de conjunto. Vamos ver exemplos, né? Imagina que o conjunto A em questão seja o conjunto com os elementos 1, 2, 3. Quem vai ser o meu P de A? Bom, todos aqueles conjuntos que forem ou que estiverem contidos em A. E aí já começo dizendo para vocês que o vazio pertence a qualquer conjunto, inclusive a A, tá? Inclusive verifiquem usando a nossa formulinha de estar contido. Mas é isso. Vazio, então, pertence ao conjunto potência de A. E qual outro conjunto, né, x, que está contido em A? Por exemplo, o conjunto que só tem o elemento 1. O conjunto que só tem o elemento 2. E, claro, o conjunto que tem os elementos 1, 2, porque 1, 2 está contido em 1, 2. Lembra que tem esse igualzinho aqui embaixo, né? E aí, qual é o conjunto potência desse conjunto B, que é o conjunto vazio? Bom, o conjunto vazio não tem ninguém lá dentro, calma. Não esqueçam que o vazio está contido no próprio vazio. Então, vocês já aprenderam que trabalhar com o conjunto potência é sempre começar do vazio e ir crescendo. Pessoal, se vocês têm um conjunto A de tamanho n, então o conjunto potência desse conjunto A tem tamanho 2 elevado a n. Isso é exponencial, ok? A gente vai provar essa continha aqui mais para o final da disciplina, tá? Por enquanto, saibam
Conjunto potência de um conjunto de tamanho n tem tamanho 2n. Continuando aqui falando sobre família, a gente tem operações, por exemplo, a união e a interseção de uma família. Lembrem, deem até uma olhada aqui no exemplo 80, uma família F é um conjunto de conjuntos. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto onde o primeiro elemento é o conjunto 1, 2, 3, segundo 2, 3, 4, terceiro 3, 4, 5. E o que é a união de uma família? Verificando aqui pela notação, vai ser todos os elementos x, perceba que esse x é minúsculo, tal que existe um A ou existe um conjunto dentro da minha família, e esse x ele pertence a esse A que pertence à família. Na prática, pessoal, a união de uma família é eu desmembrar a família nos conjuntos que a compõem e fazer a união deles um a um. Então, a união desses três conjuntos vai ser o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Mas vamos entender a força dessa notação. Quer dizer, imagine que eu vou chamar aqui esse primeiro conjunto de A. Percebam que a notação de set comprehension ela vai trabalhar com ases pertencente a F. Então imagine um algoritmo, né? Primeiro o conjunto A vai ser esse primeiro conjunto, depois ele passa para o segundo conjunto, depois ele passa para o terceiro conjunto. Para quem gosta mais de programação do que de matemática discreta, é interessante verificar essa parte, principalmente lógica de predicados, como um algoritmo. Como vocês implementariam esse troço para verificar se esse predicado é verdadeiro? Bom, não precisa fazer na prática, mas já adianto para vocês que seriam dois fors aninhados. O primeiro anda conjunto por conjunto, o segundo anda elemento por elemento. Então, por que eu sei que o 1 pertence à união dessa família? Porque existe um A, esse primeiro A, esse primeiro conjunto, né, que pertence à minha família, e o 1 pertence a esse conjunto A. Mesma coisa para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5, né? O 5 pertence a esse conjunto A. O 5 pertence a esse conjunto aqui. E a interseção? A interseção da família vai ser composta pelos elementos x, tal que para todo A que pertence à família, então esse x pertence a esse A. Perceba que mudou de existencial para todo. O que isso quer dizer? Eu continuo verificando os As dentro da minha família, ou os conjuntos que pertencem a essa família, só que agora, para todo A, X tem que pertencer a A. Ou seja, por que eu percebo aqui, ou como é que eu verifico que o 3 pertence à interseção dessa família? O 3 pertence porque para todo A, ou para todos os conjuntos dessa família, o 3 pertence. Ou o 3 pertence a cada um dos conjuntos da família. De maneira mais prática, eu peguei os elementos ou os conjuntos dessa família e eu fiz a interseção deles um a um. Tem também o que é chamado de famílias indexadas. Imagina que eu tenho um conjunto I de índices. Por exemplo, um conjunto I de números. No exemplo 81, esse conjunto é os números 1, 2, 3. Família indexada F são os A-ISES, tal que os ISES pertencem ao I, que é o conjunto de índices. Ou seja, se eu tenho meu conjunto de índices como 1, 2, 3, a minha família vai ser composta por A1, A2, A3. E aí, a operação sobre as famílias indexadas, ou a união de uma família indexada e interseção de uma família indexada, é bem parecido com a união e interseção de família. A diferença é que eu vou trabalhar com índices. Então, a união vai ser composta pelos elementos x, tal que vai existir um i que pertence ao conjunto de índice, e o meu x vai pertencer a esse AI. Ou seja, no exemplo ali embaixo, eu sei que um elemento qualquer pertence à união daquela família, se x pertencer a algum daqueles AIs do meu conjunto I. Ou seja, se o x pertencer a 1 ou a 2 ou a 3. Lembra que eu estou falando aqui que tem que existir um único i. A interseção é parecida com a interseção de famílias, mas aqui eu estou trabalhando com para todo i. Estou trabalhando com o meu conjunto de índices. Isso quer dizer que o meu x agora tem que pertencer ao A1, A2, A3, no caso do exemplo. E vamos entender, né? Imagina que esse i que eu estou falando é o conjunto 1, 2, 3.
A minha família, claro, é AI, tal que I pertence a esse grande. Só que agora, olha que curioso, eu tenho o meu AI uma formulinha assim. Isso é uma maneira de eu criar vários conjuntos que são próximos ou são parecidos entre si. Então, cada AI vai ser formado pelo elemento I mais um, I mais 2. Como assim? Bom, a família F é A1, A2, A3, meu índice é A1, A2, A3. E quem que é o meu A1? Meu A1 vai ser composto pelo 1, 1 mais 1 e 1 mais 2, que é basicamente 1, 2, 3, que está aqui. Quem que é o meu A2? É o 2, 2 mais 1, 2 mais 2. E o meu A3 é o 3, 3 mais 1, 3 mais 2. E eu vou deixar a união e interseção para vocês verificarem. E se a ideia da aula de hoje é mostrar que a lógica de predicados funciona para conjuntos, a gente tem também leis algébricas. Pessoal, eu volto nesse slide para vocês perceberem que a nossa união ela é definida em cima do ou. A nossa interseção é definida em cima do e. E percebam que elas parecem, a união é um U e o ou é um V, quer dizer, os dois símbolos eles se parecem, só que um é mais redondinho e o outro é mais pontiagudo. Voltamos para as leis algébricas para conjuntos. Na verdade, pessoal, as uniões são ous, as interseções são es, então tudo que valia de álgebra booleana lá atrás vale aqui agora com união e interseção. Deem uma olhada depois e verifiquem se faz sentido ou não. E como é que vocês vão verificar isso? Façam diagramas de Venn para verificar. Mas eu já adianto, olha que curioso, né? A gente aqui tem, por exemplo, a regrinha distributivo. A união B interseção C. Eu posso distribuir, assim como eu distribuía com os e es. Fica a união B interseção A união C. Tem o De Morgan também, olha aqui do lado direito. A interseção B, tudo isso negado. Eu nego cada um deles e eu inverto a interseção pela união. Façam diagrama de Venn e verifiquem isso, verifiquem se faz sentido. Mas eu vou passar direto aqui, porque não é nenhuma regrinha nova. É só verificar, é só trabalhar com a álgebra booleana, trocando os por uniões e es por interseções. Um cuidado é que o vazio seria o nosso falso. Lembra que A o falso dá A. E o nosso universo é o nosso verdadeiro, a nossa tautologia. Lembra que A ou não há é verdade.